Bom dia mais uma vez, alunos do 7º ano. Hoje, sexta-feira, nossa aula de Geografia. Vamos dar continuidade aqui à nossa resolução de exercícios do capítulo 2, na página 65, onde a gente parou na aula passada, com relação aí da questão do processo de ocupação do território brasileiro, e transportes também, que a gente falou aqui. Então, o desenvolvimento primeira questão, da página 65, diz o seguinte: desenvolvimento de algumas atividades econômicas entre os séculos 16 e 19 foi importante para a ocupação efetiva de grande parte do território nacional. Em cada recanto do Brasil, uma vila que posteriormente foi transformada em cidade, transformou-se o centro do dinamismo do poder, utilizando o conhecimento produzidos ao longo desse capítulo. Associe a cidade da coluna 1 com as atividades que estejam historicamente ligadas com a coluna 2. Então, Olinda, nós tivemos uma grande influência relacionada à monocultura da cana-de-açúcar, que começou aqui, essa produção, e foi posteriormente exportada para Portugal, porque a monocultura é uma agricultura de plantation, na realidade, da cana-de-açúcar, onde foi levada boa parte dessa produção para Portugal e também ficou para nosso consumo interno aqui. Então, Olinda aí, bota aí na monocultura da cana-de-açúcar. Vila Rica, Vila Rica, como o próprio nome já diz, ficava em Minas Gerais, está relacionado ao processo de mineração, exploração do ouro, e outros metais preciosos naquela região aí. Então aí, 2 para Vila Rica. 3, São Paulo. E aí, nós tivemos o ciclo do café muito forte, principalmente no estado de São Paulo, a cafeicultura, que depois entrou em declínio por conta da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que aí levou o Brasil em crise naquela época, E não foi só o Brasil, como também o mundo como um todo, E aí, consequentemente, acabou ocorrendo esse processo de declínio na cafeicultura do ciclo do café brasileiro, retornando com isso ao ciclo da cana-de-açúcar. E aí, 4, Manaus, nós tivemos aí o estadio da borracha, o látex, onde teve ali, como eu falei para vocês, a construção daquela ferrovia, daquela rodovia, que é através do Tratado de Petrópolis, onde a Bolívia passou a ceder o estado do Acre ao Brasil, e quando a partida teve que construir a rodovia Madeira-Mamoré para auxiliar aí o processo de escoamento de mercadoria que saía da região da Bolívia, que até então era da Bolívia e tornou-se território brasileiro, o Acre, para escoamento até o porto de Belém do Pará, facilitando assim com que as mercadorias da Bolívia saíssem mais facilmente para a Europa. E esse tratado foi denominado como Tratado de Petrópolis. Então aí, 4, Manaus, você bota aí Estados Unidos da borracha. E o 5, Ilhéus, você bota aí a monocultura do cacau. Ilhéus, ela é uma área de grande exploração de cacau, ao qual até hoje se planta muito cacau naquela época e movimenta uma economia daquela região ali, na Bahia. Segunda questão, julga a importância dos tratados e acordos internacionais para a formação do espaço territorial brasileiro. Tratados que contribuíram para a formação do espaço territorial brasileiro foram muito importantes por fazê-lo um dos maiores países do mundo, como fonte presencial regional nos continentes americano e em destaque a economia mundial. O Tratado de Tordesilhas fica em 494, que é aí onde entra aquele pensamento. Como assim 1494, se o Brasil foi descoberto em 1500? Como é que se faz um tratado antes do descobrimento? Já sabia que o Brasil existia, botaram essa data sendo apenas como um referencial teórico.
Foi importante por conceder aos portugueses o vasto litoral com o acesso para o Oceano Atlântico e de quase metade do território atual do Brasil. O Tratado de Madrid, em 1750, teve reconhecimento por parte da Espanha a posse do Brasil sobre quase todo o território atual. Por fim, tivemos o Tratado de Petrópolis, em 1903, com a cessão do Acre ao Brasil pela Bolívia, definindo o território anual que eu falei para vocês sobre esse tratado, de Petrópolis, que de certa forma foi uma mão na roda tanto para o Brasil quanto para a Bolívia, facilitando assim o escoamento de mercadorias da Bolívia para a Europa. Agora vamos aqui para a terceira questão fácil que a questão anterior até responde essa aí. Ó. No mapa abaixo identifica a atividade econômica da área verde. Essa área verde corresponde ali ao estado de São Paulo, que tem aí a monocultura do café, que respondia até na questão anterior. Quarta questão, uma questão de verdadeiro ou falso, sobre a formação histórica e econômica do Brasil. Analise a proporção abaixo e assinale o verdadeiro para V para F e F para falso. V para verdadeiro e F para falso. Letra A. A forte ocupação populacional do litoral brasileiro na atualidade é reflexo direto da dinâmica histórica de ocupação brasileira? Sim, claro. A ocupação populacional brasileira ela foi e é reflexo, sim, historicamente, da ocupação de todo o território brasileiro. Nós tivemos alguns incentivos que acabaram, por sua vez, fazendo com que algumas áreas fossem ocupadas, como, por exemplo, as regiões litorâneas, por conta da oferta de empregabilidade, aumentando assim o êxodo rural, que até então a grande maioria da população brasileira era ocupada no meio rural, mas com esse incentivo da construção das grandes áreas urbanas, acabou atraindo um grande contingente populacional que, consequentemente, fez com que as áreas litorâneas se tornassem mais ocupadas que as áreas rurais. Porém, isso já veio ocorrer já durante o século XX, na década de 60 e 70, quando começaram a haver a construção, por exemplo, de São Paulo, crescimento vertical da cidade de São Paulo, quando houve também a construção de Brasília, que atraiu um grande contingente populacional do meio rural para o meio urbano, incentivando assim esse grande êxodo rural. E aí, posteriormente, a população começou a disseminar por todo o território brasileiro, e, consequentemente, hoje nós temos uma população, claro, assim como o mundo inteiro, de distribuição irregular, por conta de questões naturais desfavoráveis, que questões naturais desfavoráveis, clima, relevo, isso faz com que haja áreas de repulsão populacional. Porém, existem áreas com grandes concentrações populacionais, graças à oferta de empregabilidade, como, por exemplo, na porção litorânea, onde grande parte da população brasileira está concentrada. Os vazios demográficos brasileiros estão onde? Está justamente no sertão nordestino, onde eu tenho uma escassez de chuva muito grande, solos pobres para desenvolvimento agrícola. Eu vou ter também na região da Amazônia, por conta da densidade vegetacional da floresta amazônica, não tem condições de haver a instalação de grandes cidades nessa região. Além disso, grande parte da população são populações ribeirinhas, que vivem às margens dos rios, que é constantemente inundado quando o rio atinge a pré-mar, que é o nível mais alto da maré. E isso, de certa forma, acaba fazendo com que essa área seja uma área de repulsão populacional. Então, eu tenho aí a alternativa A como verdadeira. A alternativa B. No século XVI, a população ocupou intensamente a região sul, principalmente os imigrantes europeus. Verdadeiro ou falso? Não foi no século XVI. Esse processo ele se deu a partir do século XVIII. Por quê? Porque até então, quando a gente teve a inserção dos grupos portugueses no litoral brasileiro, e digo mais, no litoral nordestino brasileiro,
eles se adaptaram muito bem a esse clima tropical que o Nordeste teve. E até o século XVIII, a região sul do Brasil não teria sido ainda ocupada por nenhum povo português. Por quê? Porque o clima da região sul do Brasil era um clima muito parecido com o clima europeu, que é o clima subtropical ou temperado. Os portugueses gostaram muito do clima tropical e ficaram definitivamente nas áreas do Nordeste. E aí, o que aconteceu? A corte portuguesa, por sua vez, foi lá na Europa e começou a oferecer territórios aqui no Brasil, né, onde tinha que produzir para se formar uma moeda de troca. E aí vieram para cá, para o sul do Brasil, italianos e alemães, que começaram a ocupar a região sul do Brasil, e para o pagamento dessas áreas, teriam que produzir, e boa parte dessa produção dado à corte portuguesa. E aí, consequentemente, não foi nesse século XVI que houve esse incentivo. Então está falso aí a alternativa B. Alternativa C. O Brasil ganhou a força na ordem política e econômica no século XVII, após a descoberta do ouro. E aí, falso ou verdadeiro? Falso, porque na realidade a força econômica brasileira não se deu por conta da descoberta do ouro, e sim pela exploração da cana-de-açúcar, né? O nosso primeiro potencial econômico brasileiro se deu a partir do ciclo da cana-de-açúcar, né? Esse ciclo da cana-de-açúcar foi o pontapé inicial para o processo de desenvolvimento econômico brasileiro, né? Que aí entrou em declínio depois, quando nós tivemos o ciclo do café, e aí com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o café depois entrou em declínio, né? E aí voltou de novo a cana-de-açúcar, e aí posteriormente começou a se haver uma exploração do ouro brasileiro, que essa exploração, na realidade, ele não promoveu assim um processo de desenvolvimento, porque era uma exploração voltada exclusivamente para Portugal, não era uma moeda, digamos assim, que fortalecia a economia brasileira. E aí, consequentemente, não foi o ouro o principal fator que promoveu o desenvolvimento da nossa economia, e sim a cana-de-açúcar. Letra D. A zona da mata do Nordeste foi a última região do Brasil a ser ocupada. Muito pelo contrário, foi a primeira a ser ocupada justamente por conta da exploração da cana-de-açúcar, né? Olinda, na realidade, foi uma das áreas de maior produção de cana-de-açúcar no período colonial, né? E aí, consequentemente, nós tivemos a zona da mata como sendo a primeira. Hoje, na realidade, nós não somos os maiores produtores de cana-de-açúcar do Brasil, né? O maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil é São Paulo. Por quê? Infelizmente, o Nordeste ele é dividido em sub-regiões. Eu tenho a Zona da Mata, o Agreste e o Sertão. A região da Zona da Mata ela está um tanto quanto ocupada pela urbanização, e é uma estreita faixa de terra, ao qual é só essa a área proporcional a cultivo de cana-de-açúcar, que o processo de urbanização, por exemplo, eu tive, na realidade, uma oportunidade muito grande de conhecer a Zona da Mata Pernambucana, na década de 80, que quando eu ia para Carpina, chegava em Camaragibe, eu já tinha um grande cultivo de cana-de-açúcar naquela área ali, que se estendia Carpina, que se estendia por Camaragibe, São Lourenço, Paudalho, Carpina, e aí Limoeiro, era um cultivo muito intenso de cana-de-açúcar, além ali também da questão da Mata Norte também, da Mata Sul, né, onde eu tinha uma grande produção de cana-de-açúcar. Porém, o processo de urbanização acabou fazendo com que algumas cidades se tornassem região metropolitana de Recife. Hoje, até Carpina é considerada a região metropolitana de Recife, por conta desse desenvolvimento econômico que acabou, de certa forma, acabando com o cultivo da cana-de-açúcar. E aí, consequentemente, nós não temos hoje um processo de produção de cana-de-açúcar tão destacado quanto nós tínhamos na região na década de 80. E aí o que acontece? Hoje o destaque maior em relação ao processo de produção de cana-de-açúcar está justamente na região sudeste, onde ali eu tenho a grande metrópole de São Paulo e depois circulado apenas por Zona da Mata. Para você ter ideia, a produção de cana-de-açúcar na região de São Paulo é tão grande que não tem nem período entre safra.
O que é o período entre safra? É um período em que você retira a cana-de-açúcar, espera o solo descansar, recuperar os nutrientes para você voltar a cultivar. São Paulo não tem, porque a área é tão grande que você produz cana-de-açúcar o ano todo. Aqui no Nordeste você tem período entre safra. E aí onde eu tenho a ocorrência de grandes volantes de nordestinos que saem em busca de emprego em outras regiões, né, para tentar melhorar de vida no período entre safra e volta quando vê o período de plantio. Então, está falso aí a letra D. Na letra E, no século XIX, houve desenvolvimento do ciclo da borracha, sendo tal produto um dos principais impulsionadores do desenvolvimento da região norte nesse século. Claro, naquela época a gente não tinha ainda o petróleo como principal matéria-prima para a produção da borracha. Quando houve o Tratado de Petrópolis e a inserção do Acre ao Brasil, né, o Acre era uma das áreas que mais produzia látex a partir da seringueira. E aí, consequentemente, foi ele que impulsionou, de certa forma, o desenvolvimento da região norte, não é? Foi o pontapé inicial a partir da exploração do látex. Claro que após isso aí, nós tivemos também a questão ligadas ao advento do petróleo, que aí, consequentemente, teve esse declínio da borracha na região norte, e aí hoje em dia não se usa tanto látex para a produção de borracha como se usava naquela época. Então está verdadeiro aí a letra E. Quinta questão. Realiza uma pesquisa sobre a importância da união das coroas ibéricas para a formação do território brasileiro. Então aí, ó, você bota aí, podemos dizer que a União Ibérica contribuiu para a extinção dos limites do Tratado de Tordesilhas, uma vez que as terras a oeste pertenciam à coroa espanhola. Então essa União Ibérica fez com que todas as terras passassem a pertencer a Portugal e não mais à coroa espanhola. Foi essa a importância, né, da união das coroas ibéricas. Sexta questão. Viajar e descobrir a beleza da natureza e a riqueza da cultura e histórica de um país. Vamos supor que você vá fazer uma viagem e trace seu território a partir do conhecimento das atividades econômicas que se desenvolveram ao longo da história do Brasil. No mapa abaixo estão as principais cidades brasileiras. Supondo que você more em Salvador, na Bahia, e trace um roteiro ligando as cidades de acordo com a sequência das seguintes atividades: a cafeicultura, mineração, monopólio cafeeira e extrativismo da borracha. Qual o trajeto você faria? Então, primeiramente, Salvador, depois São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Manaus. Você teria aí esse trajeto que facilitaria que você viajasse por essas regiões. Ok? Sétima questão. Quanto à formação do território brasileiro, podemos afirmar que, letra A, a mineração no século XVIII foi importante para a integração do território devido às relações com o Sul, provedor da charque de mulas com o Rio de Janeiro, por onde escoava o ouro. Verdadeiro, foi aí que nasceram os tropeiros, né? Os tropeiros viajavam através de mulas, né, em busca da mineração, em busca do ouro, e aí, consequentemente, eu tenho a letra A aí como correta. Marque aí a letra A da sétima questão. Oitava questão. Entre as imagens abaixo, não fazem parte do conjunto das atividades econômicas as fronteiras e vital importância para a construção do espaço territorial brasileiro. Identifique e justifique a escolha. Então, a figura representada pela letra E corresponde ao modelo industrial. A indústria representou uma mudança na dinâmica econômica do país a partir da década de 40. Apesar disso, a definição do território já havia sido praticamente consolidada pelos cidadãos
dos ciclos econômicos já ocorrido. Porém, a indústria ela é de fundamental importância para qualquer país do mundo. Se você tem uma indústria desenvolvida, automaticamente você também vai ter um país desenvolvido. Porque a indústria ela é de fundamental importância para o desenvolvimento de um país. Você tem isso como referência o Brasil. O Brasil, até a década de 80, tinha uma indústria de péssima qualidade, né? Até a década de 90, tínhamos uma indústria de péssima qualidade. Com a abertura do mercado internacional para o mercado nacional para o mercado internacional, começaram a instalar no Brasil uma grande quantidade de indústrias multinacionais, favorecendo com isso um processo de desenvolvimento de nossa indústria por conta da concorrência. Chegaram aqui no Brasil uma grande quantidade de indústrias multinacionais e a indústria brasileira, ou a gente começa a melhorar a nossa produção, ou a gente vai acabar fechando as portas, porque a indústria multinacional está chegando com força e com qualidade. E a indústria brasileira começou a melhorar a sua produtividade, passou a ser bem aceita no mercado internacional, que por sua vez passou a acumular capital estrangeiro, porque passamos a exportar mais do que importar. E isso é importantíssimo para uma economia de um país. Se você exporta mais e importa menos, você melhora a sua balança comercial e passa a investir estruturalmente no seu país, melhorando com isso o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Melhorando com isso com o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que você vai acabar injetando esse capital estrangeiro no setor terciário, comércio, serviço e turismo. E aí, consequentemente, você vai ter uma melhoria na sua economia. E aí, por isso que a indústria é de fundamental importância para que haja um desenvolvimento na economia dos países. Nona questão. Qual era o principal objetivo do empreendimento marítimo dos séculos XV e XVI? Descobrir e controlar uma rota marítima para as Índias, para comprar especiarias diretamente da fonte e vender com elevados lucros na Europa. Então, era a intenção justamente dessas grandes navegações, que seria encontrar o caminho das Índias. Mas, por ironia dos destinos, por ventos que deram de formas contrárias, acabaram levar essas nau, que eram chamados navios na época, para o Brasil, e chegando aqui ao Brasil, encontrando um território extremamente fértil, onde, segundo a carta de Pero Vaz de Caminha, em se implantando tudo dá, começaram a explorar as nossas riquezas, e fortalecendo com isso o poderio português lá na Europa. E aí, consequentemente, o Brasil foi descoberto. Porém, há controvérsia em relação a esse descobrimento. E uma das controvérsias é em relação à data de descobrimento do Brasil. Como eu falei para vocês, com relação por exemplo, ao Tratado de Tordesilhas, que o Tratado de Tordesilhas, segundo os livros, o Tratado de Tordesilhas foi feito em 1946. Como é que você faz um Tratado de Tordesilhas 4 anos antes do descobrimento? Você faz um tratado sem saber onde é o local, Então, tem alguma coisa errada aí. Fizeram um tratado sem saber se existia realmente um país, dividiram o país ao meio, uma parte de Portugal, outra da Espanha, dividiram a parte de Portugal em capitanias hereditárias, sem saber que o país existia, Então tem alguma coisa errada aí nessa história, Então, na realidade, está correta aí a letra B, onde descobrir e controlar uma rota marítima para as Índias, para comprar especiarias diretamente da fonte e vender com elevados lucros na Europa, que é o que se faz até hoje, É justamente uma economia de mercado, onde você compra mais barato e se vende com preço exorbitante. A gente está vendo aí com a gasolina, a gente está vendo aí com mercadorias e etc. Que isso aí é o capitalismo. 10ª questão. Quais dos 2 países mais se destacaram no período das grandes navegações e descobrimentos marítimos no século XV e XVI? Claro que foi Portugal e Espanha, que eu falei para vocês aqui, com relação à questão do Tratado de Tordesilhas, onde dividiram o Brasil ao meio, a parte oeste ficava para a Espanha
e a parte leste para Portugal, além da descoberta do caminho das Índias, fortalecendo com isso a exploração de especiarias portuguesas, né? Então, a resposta aí, a letra C. 11ª questão, qual dessas definições expressa melhor que foram as bandeiras? Então, seria no caso aí as expedições particulares que apressavam os indígenas a procurarem metais de pedras preciosas. E aí, consequentemente, essas bandeiras, né, que eram grupos de portugueses que adentravam no território brasileiro, inclusive na parte espanhola, obrigando com que os índios explorassem as riquezas minerais que tínhamos aqui no Brasil, que corresponde aí à letra C também dessa questão. A 12ª questão, a exploração de metais preciosos encontrados na América Portuguesa, no final do século XVII, trouxe importantes consequências tanto para a colônia quanto para a metrópole. Entre elas, quais foram as consequências? Aí seria a resposta à letra B, solução temporária de problemas financeiros em Portugal, algumas articulações entre as áreas distantes da colônia e o deslocamento do seu eixo administrativo para o centro-sul, né? E aí, consequentemente, por que foi uma solução temporária para Portugal? Porque posteriormente começaram a haver a escassez de recursos naturais aqui do Brasil, consequentemente teve também um processo de independência brasileira que o Brasil parou de produzir produtos para Portugal e aí, consequentemente, se tornou uma solução temporária para o povo português, ok? Então, gente, eu vou encerrando por aqui a minha aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente retoma. Infelizmente, né, tivemos que voltar com nossas aulas gravadas, né, por conta do aumento da pandemia, mas acredito, na minha visão política, que isso é tudo questão política também, né, porque na realidade nossos governadores, né, nossos administradores não estão muito preocupados com nossa sociedade, não. Estamos preocupados com o bolso deles, estamos preocupados com que o Brasil quebre com o passar do tempo para boicotar, né? Porque eu não admito, deixem a escola sem ser serviço essencial e coloquem uma vendedora de automóveis como serviço essencial. Por que será que o governador fez isso? Eu sei por quê. Porque um dos seus secretários é dono da Pavi, que é uma loja de automóveis aqui do Recife. Então, vender automóvel é essencial, mas vender alimentos não é essencial, né? Aula não é essencial, né? Infelizmente, a gente vive sobre um interesse econômico, né? E eu digo mais a vocês, viu? Se preparem que a gente está vivendo sobre um barril de pólvora. E se esse lockdown ele for adiado do dia 28 e prorrogado para outros dias aí, a população vai se revoltar. E vão começar a haver saques no supermercado, vão começar a ter confrontos com a polícia militar. Semana que vem a Polícia Civil entra em greve. Veja só a situação, né? Que a gente vai ficar. Então, é bom a gente se ligar, a gente ter cuidado e ver quem vota nas próximas eleições aí, porque para botar um ditador no nosso governo do estado de novo é complicado. E aí só quem sofre somos nós, né? Vocês aí na casa de vocês e a gente tentando aqui dar o melhor nosso, né? Para melhorar a vida de vocês, para que vocês não percam um ano. Então, quem sabe, dia 28 estaremos de volta, se Deus quiser. Um abraço a todos, que Deus abençoe e até a próxima.